Matheus Donelli renova contrato com o Timão. O goleiro deve ser o novo titular. 5 reforços caseiros do Sub-20 que devem virar titular agora. Augusto Melo vai prestar coletiva segunda-feira, dia 10 amanhã. Todos os detalhes. Troca de jogadores. O goleiro Adriel do Grêmio por Pedro Raul pode acontecer? E já falando em goleiros, Loris Karius topou jogar no Timão. Tudo isso nesse Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Antes de falar de renovações e contratações, vamos dar todas as informações sobre a coletiva de amanhã do Augusto Melo. A reportagem chega pelo Gazeta Esportiva. Em meio à crise administrativa, Augusto Melo marca entrevista coletiva no CT do Corinthians. O Corinthians informou neste domingo que o presidente Augusto Melo concederá a entrevista coletiva amanhã às 10 horas no horário de Brasília no CT Joaquim Grava. O anúncio ocorreu horas depois da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, pedir esclarecimentos públicos do mandatário, devido à crise administrativa que cerca a agremiação. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Augusto vai aproveitar para anunciar algumas reposições de cargos na diretoria. Desde que o presidente tomou posse em janeiro, 9 diretores se desligaram do clube. Rosalá Santoro, ex-diretor financeiro, Sérgio Moura, superintendente de marketing, e Yun Kili, que é ex-diretor jurídico. A Gazeta Esportiva também apurou que existe a chance de Augusto anunciar o acordo da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 com a TV. Existem diversas pautas para o presidente abordar, como a saída dos diretores, a rescisão com a casa de apostas Vaidbet, a influência de Marcelo Mariano, que é diretor administrativo, em diversas áreas do clube, a saída de Carlos Miguel para o futebol inglês e o aumento da dívida nos 3 primeiros meses de gestão. A pressão interna e externa sobre o mandatário aumenta a cada dia que passa. Augusto está cada vez mais isolado politicamente, falando no Parque São Jorge, o que é visto com atenção pela oposição. Segundo informações, o impeachment de Augusto Melo já está sendo planejado nos bastidores do Coringão. Matheus Donelli renova com o Corinthians e será titular da equipe diante do Atlético Goianiense. A informação é da central do Timão. Em meio às saídas de Cássio e mais recente a venda de Carlos Miguel, Matheus Donelli, de 22 anos, se tornou o principal candidato a assumir a titularidade do Corinthians. O jovem goleiro não entra em campo há quase 2 anos e tinha poucos meses de contrato restante, algo que já foi solucionado. De acordo com a apuração da reportagem da Central do Timão, Matheus Donelli assinou a renovação do seu contrato com o Corinthians por mais 4 anos, ou seja, até o fim de 2028. O vínculo anterior do goleiro iria até o dia 5 de janeiro de 2025. E a partir do próximo mês, ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. As negociações por uma renovação contratual se iniciaram na última sexta-feira, dia 7, e rapidamente chegaram ao final, já que Matheus Donelli desejava permanecer no Corinthians. O goleiro é corintiano desde sua infância e fez toda a sua base no clube. No último sábado, dia 8, inclusive, o pai do jogador publicou uma foto sua de quando era criança com a camiseta estampada com a frase: "Eu nunca vou te abandonar". E logo na sequência, o próprio goleiro replicou o registro em suas redes sociais. Além de renovar com o clube, o goleiro assumirá a titularidade da meta corintiana já na próxima partida diante do Atlético Goianiense, na próxima terça-feira, dia 11, pelo Campeonato Brasileiro. Diante da eminente saída de Carlos Miguel, o Corinthians já busca dar mais tempos de jogo a Donelli para que o jovem arqueiro se firme na equipe titular. A estreia de Donelli pelo time profissional no Corinthians aconteceu em 2021, em um derby pelo Paulistão daquele ano, quando ele tinha apenas 18 anos, quando terminou empatado por 2-2. Ao todo, ele defendeu a meta do time do povo em 10 ocasiões, sendo 8 como titular e pela última vez no dia 16 de julho de 2022. Além de Matheus Donelli, que foi eleito luva de ouro da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, torneio vencido pelo Brasil, o elenco do Corinthians também conta com o jovem Felipe Longo, que foi promovido ao time profissional e teve o seu vínculo estendido. Aproveitar o gancho que já estamos falando da cria do Terrão, vamos ver 5 jogadores do Corinthians Sub-20 que devem subir para o profissional urgentemente, que fizeram uma temporada de destaque neste ano. A reportagem é da Gazeta Esportiva. O zagueiro Renato, que está em seu último ano de Sub-20, vem se destacando especialmente pelos gols marcados. São 4 gols em 14 partidas, garantindo a artilharia do elenco na temporada. O zagueiro Rafael Venâncio também vem se destacando no setor ofensivo. O back se notabiliza pela velocidade e pelo bom passe. O lateral esquerdo Denner é visto como uma joia internamente. Nascido em 2008,
O jovem começou o ano no sub-17, mas logo migrou para a categoria superior. Inclusive, Denner é muito falado na live da Fiel, que ocorre todos os dias às 19h30 no canal Reserva, o canal do Felipe, o link está na descrição. O meio atacante Luiz Fernando pode jogar pelos dois lados do campo e ajuda com sua vitalidade para atacar e defender quando preciso. A canhota é responsável por potentes finalizações. E o último, e talvez o nome mais importante da lista, é Guinegão. O atacante mostrou personalidade para subir do sub-17 ao sub-20 e assumir o comando do ataque. Com um bom posicionamento e poder de finalização, o jovem é observado com carinho pela comissão técnica do profissional. Além da comissão técnica do Corinthians, outras comissões técnicas, outros clubes também estão de olho em Guinegão, que deve receber uma proposta se o Corinthians não utilizá-lo muito em breve. Nação corintiana, destes 5 que eu falei, Guinegão, Luiz Fernando, Denner, Rafael Venâncio e Renato, qual deles você quer ver jogar na equipe titular ou tem que levar todos? Eu quero saber de você, deixe nos comentários. Loris Karius topa fechar negócio para ser o novo goleiro do Corinthians. O nome do alemão, de 30 anos de idade, foi levado por meio de intermediários à mesa da diretoria corintiana. O Corinthians provavelmente irá ao mercado nos próximos dias para tentar achar um goleiro. A saída de Cássio, a venda de Carlos Miguel, caso Donelli não se tornar titular, não se firmar na titularidade, o Corinthians muito provavelmente terá que ir no mercado. Por isso, alguns nomes já estão sendo oferecidos ao Corinthians. A diretoria está avaliando todas as possibilidades para tomar a melhor decisão na escolha do seu novo profissional da meta para as próximas semanas. Loris Karius foi um dos atletas que chegaram na mesa do presidente Augusto Melo nas últimas horas. O nome do alemão, de 30 anos de idade, foi levado por meio de intermediários à mesa da diretoria corintiana. O clube não abriu negociações com nenhum nome. Karius veria com bons olhos uma mudança para o futebol brasileiro. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Jeremias Werneck. Os créditos da reportagem é do Bola VIP Brasil. Loris Karius foi revelado em 2011 pelo Mainz. O grande ápice da sua carreira foi disputar a final da Champions League para o Real Madrid em 2018, partida que marcou sua carreira de maneira negativa. Outro que está na mira do Corinthians é o goleiro Santos, de 34 anos de idade, que atualmente é reserva do Fortaleza. O Santos já atuou pelo Atlético e também teve passagens pelo Flamengo, onde deixou no início do ano. Ainda em especulações de mercado, Grêmio avalia usar jogador esquecido para contratar Pedro Raul, do Corinthians. O centroavante Pedro Raul do Corinthians entrou no radar do Grêmio nessa janela de transferências. De acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, em sua coluna no site Gaúcha ZH, uma troca de jogadores pode acontecer entre as equipes. Segundo Gabardo, o Corinthians sondou a situação do Adriel, goleiro do Grêmio que está emprestado ao Bahia. O time paulista perdeu seu titular, Carlos Miguel, que vai deixar a equipe muito em breve. Com isso, o Grêmio pode incluir Adriel na negociação por Pedro Raul, uma vez que o centroavante está fora dos planos do Corinthians. Ao mesmo tempo, o time de Renato precisa de um jogador para repor a saída de JP Galvão, que não deve ser contratado em definitivo pelo treinador. Renato concedeu entrevista coletiva após o empate do Grêmio com Estudiantes pela Libertadores e despistou sobre as contratações do tricolor na próxima janela. Ao ser questionado sobre Pedro Raul, o treinador despistou e evitou responder sobre o centroavante. A reportagem é do gremista.net. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima, tchau, obrigado.